Olá, vamos dar início ao nosso devocional Homens da Bíblia que fizeram a diferença? Gênesis capítulo 39, versículo 2, a parte B. Hoje estaremos vendo a história de José, a grande diferença que este homem fez na história do seu povo. E estava na casa de seu senhor egípcio, e José foi um homem próspero. José foi um personagem muito importante da história do povo hebreu. E mesmo sendo injustiçado pelos irmãos, guardou a fé em Deus e ele o honrou. Apesar de não ser o primogênito de uma família grande, formada por 12 filhos, José era o filho preferido de Jacó. E por esse motivo, de Jacó gostar muito de José, trouxe a fúria dos seus irmãos, que resolveram tomar um plano para se livrarem dele. Foi lançado num poço pelos seus irmãos, e passados os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Foram anos de silêncio na vida de José, mas ele tinha consigo os princípios que o seu pai o ensinava, entre eles o de temer a Deus, e isso o ajudou a suportar as adversidades da vida. A inveja afasta as pessoas, traz a divisão, tédio, doença emocional, separação, nervoso e muitos outros sintomas ruins. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, está escrito sobre a inveja. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Da história de José, podemos tirar algumas lições, pois sempre aprendemos com elas. Ele se destacava em todos os lugares que passou. José se destacou na sua casa, entre os mercadores midianitas, na prisão, na casa de Potifar e no Egito, como governador. Aqueles que temem ao Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em lugares difíceis, Deus o exalta. Ele suportou com paciência. José temia Deus e isso o fez ter paciência, para suportar todo o sofrimento sem murmurar. E um dia o Senhor mudou a sua sorte, fazendo-o de prisioneiro a governador do Egito. Aleluia! Ele resistiu à tentação. A Bíblia relata que José era formoso de aparência, o que fez com que a mulher do seu senhor Potifar colocasse os olhos nele e o convidasse para deitar-se com ela. No entanto, ele resistiu, renunciou, pois temia ao Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele soube esperar. José tinha em torno de 17 anos, quando teve o seu primeiro sonho. Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Parte B. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles ao seu pai. E somente a promessa se cumpriu aos 30 anos de idade. Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos:
Acharemos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior do que tu. Oh, aleluia! Precisamos, meus amados, aguardar o tempo de Deus. Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas. A Bíblia ainda relata que o Senhor era com José, e tudo quanto fez prosperou. As lutas continuaram. E as lutas vão continuar até que estejamos preparados. No caso de José, o plano de Deus era prepará-lo para salvar sua família e também todo o Egito da fome. Todas essas lutas tiveram um propósito de preparar José para as coisas grandes, para uma posição de privilégio e responsabilidade. José aprendeu lições que ia necessitar no futuro. Não só adquiriu capacidades valiosas, mas também a sua fé e a sua relação com seu Senhor se fortaleceram. Deus agiu na vida de José e da mesma maneira está agindo na nossa. Ele está nos preparando para realizar o trabalho que Ele quer que façamos. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que aprendemos? Que nos tempos de escuridão, quando passamos pelas lutas, devemos compartilhar com outras pessoas. E assim, nós teremos paz no nosso coração. José não permitiu que a calúnia o impedisse de ajudar a todos. E ele compartilhou abertamente a sua fé, o seu conhecimento de Deus, quando interpretou os sonhos de Faraó, daquilo que viria. E o que aprendemos com as nossas lutas, meus irmãos? Devemos passar por lutas. Se Deus está no comando, tudo faz parte de um plano de Deus para a nossa vida. Ninguém está buscando lutar, mas a luta, meus amados, ela vem e nós temos que lutar. Quem disse que tudo seria fácil? Quem disse que tudo seria um mar de rosas? Tem circunstâncias difíceis, sim, que nós iremos atravessar ou estamos atravessando. José, para se tornar governador do Egito, ele teve que ser vendido como escravo. Teve que ir para uma prisão. Mas olha o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele estava na hora certa, no lugar certo que Deus havia preparado, interpretou o sonho de Faraó e assim Deus o colocou por honra, sendo governador do Egito. Então, meu querido, minha querida, Deus está nos preparando para grandes obras. Ele usa a cada um da maneira que Ele quer e como Ele quer. E nós temos que glorificar e adorar a Deus pelas lutas, pelas provas, porque são através delas que nós vamos crescer espiritualmente. José sabia que Deus tinha seu propósito especial em sua vida e sabia que Deus estava com ele em todo o percurso. Por isso José não tinha mágoa ou rancor, não guardava as lembranças tristes. Ele soube perdoar a todos que haviam errado com ele. Embora José não soubesse de qual forma
poderia glorificar a Deus com a sua vida, ele se colocou à inteira disposição para ser um instrumento de honra nas mãos do Senhor. E ele sonhou, e os sonhos de José se realizaram nos sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Se você tem deixado de sonhar e os teus sonhos têm ficado esquecidos, ei, volte a sonhar. Sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Se posiciona, fica firme, faça como José. Tema ao Senhor e Ele vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe a todos, graça e paz.